seria muito bom, né, se todos pudessem trazer um caderno, uma caneta, porque veja só, nós teremos muitos encontros aqui nessa campal. E esse tema, meus amados, ele é tão importante, tão profundo, tão necessário, um estudo tão minucioso dele, que eu peço que vocês anotem cada detalhe do que nós iremos tratar, porque, como nós vimos ontem, eu vou colocar novamente o slide de ontem, só para a gente ver um detalhe que a gente falou ontem, para quem não estava, para a gente ver um detalhe aqui. Porque ontem, agora à noite, no sábado, na sexta-noite, né, no sábado, nós falamos de toda a controvérsia que aconteceu lá no passado sobre o livro Concerto Eterno e como foi resolvido, né, pelo menos para quem acredita no Espírito de Profecia naquela época, como foi resolvido quando o Espírito de Profecia, né, quando foi revelado a Ellen White. Eu vou começar com esse texto aqui e aí a gente vai hoje entrar nas Escrituras e começar a entender de fato o concerto. Foi muito bom porque hoje de manhã o Jonathan começou a falar sobre a promessa que Deus fez com Abraão, e agora de tarde nós vamos ver todo o encadeamento disso nas Escrituras, e nós vamos ver, como nós falamos ontem, que o panorama, a visão bíblica muda completamente. Então vamos lá. Ontem nós falamos, eu vou só recapitular essa parte aqui para quem não estava, e para quem estava poder lembrar. Nós falamos que teve toda aquela controvérsia quando o Wegener apresentou essa visão aqui dos concertos, e outros pastores, outros líderes começaram a querer formular outros livros que combatiam com a visão apresentada por Wegener. E então, Ellen White escreve a carta para Urias Smith, que foi um daqueles que estavam, né, combatendo à luz desse livro aqui, que naquela época eram apenas artigos ainda, e ela diz o seguinte: na noite retrasada, o Senhor abriu muitas coisas à minha mente. Foi claramente revelado qual tem sido a sua influência e como ela se manifestou em Minneapolis. Você tem fortalecido as mãos e as mentes de homens como Larson, Porter, Dan Jones, Eldridge, Morrison e Nicola, além de muitos outros. Todos citam você e o inimigo da justiça observa isso com satisfação. Por meio de sua influência, você está fazendo o mesmo que outros homens já fizeram antes, fechando a porta para sua própria alma. Assim, se Deus enviasse luz do céu, nenhum raio dela penetraria em sua alma, porque você mesmo fechou a porta para que a luz não tivesse acesso. Não trabalhe tão arduamente para realizar exatamente a obra que Satanás está fazendo. Essa obra foi realizada em Minneapolis. Satanás triunfou. E essa mesma obra tem sido feita aqui, em Battle Creek. E aí agora, Cristo mostra para ela em relação à visão de Wegener trazida neste livro. Ela diz: na noite retrasada foi-me mostrado que as evidências relacionadas aos concertos eram o quê, queridos? Vocês estão lendo aí? Claras e convincentes. Você, se referindo a Urias Smith, você, Dan Jones, o irmão Porter e outros estão utilizando suas habilidades investigativas em vão, tentando produzir uma posição sobre os concertos que diverge, ou seja, que é diferente da posição apresentada pelo irmão Wegener. Ou seja, o que é que Deus está dizendo através da irmã White? Vocês estão perdendo tempo, porque vocês estão vendo o que o Wegener está apresentando e vocês querem apresentar outra coisa diferente. Mas à luz desse livro, o próprio Senhor Jesus mostra que é clara e convincente. E ela vai e diz para Urias Smith: quando você recebeu a verdadeira luz que brilha, não deveria ter imitado ou seguido o mesmo tipo de interpretação e deturpação das escrituras que os judeus fizeram. Eles lidaram com questões que poderiam ser usadas como um meio de confundir e desorientar as mentes. Então nós vimos isso ontem. Nós vimos que o que eles faziam? Além de questionar o livro, né, além de questionar a visão dos concertos de Wegener, eles levantavam outros pontos para confundir a mente das pessoas, para fazer com que as pessoas desacreditassem tanto da mensagem como do próprio mensageiro. Isso acontece até hoje, né? Isso acontece até hoje com os mensageiros de 88, como nós vimos ontem. As pessoas levantam coisas, são levantados vários questionamentos, várias coisas para que tanto a mensagem como os mensageiros sejam deturpados completamente. Então, não é nada de novo debaixo do sol. Então, Ellen White continua dizendo: a questão do concerto é clara e seria aceita por toda mente sincera e desprovida de preconceito. Contudo, fui levado a um ponto onde o Senhor me deu um entendimento mais profundo sobre esse assunto. Você se afastou da luz
evidente, porque temia que a questão da lei em Gálatas tivesse de ser aceita. Então, como ele já tinha tido uma controvérsia com Wegener sobre a lei em Gálatas, ele pensou, se o povo aceitar à luz desse livro, desses artigos de Wegener, eles vão entender que a posição de Wegener sobre a lei em Gálatas também estava correta. Então, ou seja, era briga de ego também ali, né? Então, veja, nós falamos sobre isso porque é importante a gente lembrar que o que nós vamos estudar aqui, esses concertos, o próprio Senhor Jesus disse, essa luz é clara e convincente. Então, nós precisamos entender isso primariamente, por isso que nós começamos com a história ontem. Por quê? Porque quando nós formos estudar isso aqui, claro, esse livro é enorme. Eu já li esse livro aqui, eu acho que umas 4 vezes. E cada vez que a gente lê, parece que é a primeira vez que a gente está lendo. Porque ele apresenta os textos bíblicos, ele faz o encadeamento dos textos de uma forma muito espetacular. Eu espero que nessa campal a gente comece a ver de tal forma que não tenha como você não sair daqui e não ler esse livro. E não levar isso para as outras pessoas. Por exemplo, se você for ler no livro Manuscript Release, que agora em português acho que está manuscritos, cartas, diários e atas e notas, alguma coisa assim, né? Ali tem uma parte que ela diz que os judeus, no finalzinho, perto do fechamento da Porta da Graça, eles ouviriam a mensagem que nós temos e vinham para as fileiras da frente para finalizar a obra conosco. Por que será que os judeus vão ouvir a mensagem adventista e vão querer vir? Porque eles vão ouvir isso aqui, queridos. Eles vão ouvir os concertos de uma forma que eles nunca viram antes. Muitos judeus não creem em Jesus. Mas quando você mostra, se você entender esse livro aqui, e você pegar Patriarcas e Profetas e estudar com as Escrituras, como a gente vai fazer aqui nessa campal, e você começar a realmente entender e começar a enxergar da forma como foi apresentado, você vai ver que quando você apresentar isso para um judeu, e até mesmo para os evangélicos em geral, você vai ver que não tem argumentação. Eles podem até argumentar, mas você vai ter base completamente aqui na Bíblia para você demonstrar claramente a lei de Deus. E o próprio Jesus Cristo. Então, isso é maravilhoso. Nós vamos falar sobre isso então. Então, todos já estão aí com caderno, caneta para anotar os versos. Vamos orar juntos então? Oremos. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui nesse momento. Te agradecemos porque o Espírito Santo está operando nos corações. Obrigado porque todos que se propuseram a vir, Pai, o Senhor protegeu eles, livrou de acidentes, de todo mal, da seta do diabo, Senhor. E nós estamos aqui para a sua honra e para a sua glória, Pai amado. Cada pessoa que está aqui, Senhor, tem uma mente diferente, tem formas de assimilação diferentes. E nós te pedimos que o Espírito Santo cubra tudo isso, Senhor. Ele possa explicar de forma que todos possam compreender, aplicar em suas vidas e que possa verdadeiramente, Deus, não ser mais uma palestra que nós estamos cansados de ouvir tantas palestras, mas que seja, Senhor, vida, que seja realmente, Senhor, algo que a gente vai entender e isso vai fazer sentido na nossa mente e vai mudar nossas atitudes, Senhor. Vai mudar tudo na nossa vida. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu vou começar com um texto que o Jonatas utilizou também. Nós vamos pegar daqui para frente. Vamos abrir o livro de Gálatas. Gálatas 3. Vamos ler juntos então. Ó insensatos Gálatas. Verso 1. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Verso 2. Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Vamos parar aqui. Vamos fazer um contexto aqui. Paulo estava pregando para os Gálatas. Ele estava levando o evangelho para os Gálatas. Quando Paulo pregou Cristo para os Gálatas, primeira pergunta. Os Gálatas que estavam ouvindo aquela pregação de Paulo, viram Jesus Cristo exposto no madeiro?
Eles estavam lá? Os Gálatas que receberam essa carta, eles estavam lá presencialmente vendo tudo o que estava acontecendo de Jesus Cristo exposto no madeiro? Quando nós vemos isso aqui, queridos, Paulo escreveu essa carta aqui muitos anos depois que Jesus já tinha ressuscitado e subido ao céu. Então, os Gálatas presencialmente não estiveram no Calvário. Eles não viram as cenas que se desenrolaram no Calvário. Mas analise o verso 1, bata o olho no verso 1 e preste atenção no que ele está dizendo. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, a palavra fascinou é enfeitiçou. Quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Então veja que ele está dizendo o seguinte, olha, como que vocês podem ser desvirtuados do Evangelho se Cristo foi evidenciado, crucificado diante de vocês? Como pode isso se eles não estiveram lá? O que é que nós entendemos com isso? Que a pregação de Cristo, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, como era o caso de Paulo, e essa pessoa prega o Evangelho, quando a pessoa ouve essa palavra, quando a pessoa ouve essa mensagem, Jesus Cristo está sendo exposto diante daquela pessoa. Aquela pessoa pode verdadeiramente dizer, eu estou vendo Cristo. Por isso que Paulo diz, vocês tiveram Cristo evidenciado na frente de vocês, crucificado diante de vocês. Interessante que o próprio Wegner teve essa experiência. Em uma das pregações da irmã White, ele escreve uma carta para a irmã White, onde ele agradece, porque no início do ministério dele, enquanto a irmã White pregava, ele viu o próprio Jesus Cristo aparecendo do lado dele, assim, ele olhou e viu Jesus Cristo crucificado por ele ali. E ali foi um momento marcante na vida dele. Então, ele começa o verso 1 dizendo exatamente isso. Quando eles ouviram o Evangelho, Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre eles. Agora vamos passar aqui para o verso 5, porque a gente precisa avançar para chegar nos conceitos. Vamos ler aqui o verso 6, na verdade. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Como foi que foi imputado a justiça a Abraão? Nós vimos agora de manhã. Deus chegou para Abraão e fez uma promessa. Qual foi a promessa? Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 15, rapidinho. Porque aqui ele está se referindo ao momento que ele creu e foi imputado como justiça. Então porque Deus fez algumas promessas para Abraão, então a gente tem que ter bem na nossa mente direitinho algumas coisas para a gente não se confundir. Veja só, vamos abrir Gênesis capítulo 15, e você vai ver a que ponto específico ele está se referindo aqui em relação às promessas a Abraão. Gênesis capítulo 15 diz, então o levou fora, Deus levou Abraão para fora da tenda, e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Quando Deus falou exatamente isso, o que é que a Bíblia fala? Creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Então é a esse momento aqui que está se referindo aqui em Gálatas. Então veja aqui, quando Deus chama Abraão para fora e diz, assim vai ser sua descendência, você vai ser tudo isso, você vai ter tudo isso. Quando ele olhava para as circunstâncias, era impossível. Mas ele disse, amém, Senhor, se o Senhor falou que assim seja. Deus disse, então você agora, a partir de agora, você é justo. Então a justiça foi imputada porque Abraão creu. Então olha só, volta agora para Gálatas aqui. Então veja, no verso 8 agora, então verso 7 na verdade, diz, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então preste atenção nisso. Quem são os filhos de Abraão? Os que são da... Você percebe então que os filhos de Abraão não tem nada, 0,0 menos 0 se fosse possível. Não existe ser descendência de Abraão de acordo com a mente de Deus por causa de descendência carnal. Isso não existe. Vocês conseguem perceber isso? A descendência de Abraão, segundo Deus, não tem nada a ver com a carne. Porque o que é que está escrito aqui no verso 7? Sabei, pois, ou seja, fique sabendo, que os que são da fé são filhos de... Foi isso que o Jonathan falou hoje de manhã, foi o que ele disse, que a descendência de Abraão é a descendência espiritual. Então, quando a promessa estava se referindo a Abraão e a Cristo, ele não estava dizendo ali que Abraão ia ter vários filhos, né, carnais e ia encher a terra. Não.
Ele estava dizendo que aqueles que tivessem a mesma fé que ele creu na palavra seriam contados como filhos dele. E ia ser uma multidão de pessoas. É isso que Deus está dizendo aqui. Então, dito isso, você vai perceber como isso vai impactar em tudo na Bíblia. Porque até o conceito de judeu e gentil vai começar a mudar. Nós vamos ler aqui nesse livro aqui. Veja só. Então, primeiro ponto. Quem são os filhos de Abraão, de acordo com Gálatas 3, verso 7? Anote assim na sua... Os filhos de Abraão, Gálatas 3, verso 7. Por quê? Porque primeiro ponto é, os filhos de Abraão são aqueles que são da fé. O que significa isso, então? Imagine que eu sou um judeu, nascido em família judaica, tenho toda a minha descendência judaica, sei traçar minha árvore genealógica toda. Vim diretamente, sei que eu vim da família de Jafé. Sei tudo, sei explicar tudo. Meus pais, meus avós, meu bisavó, meu tataravó, tudo. Mas não acredito em Jesus. Sou descendente de Abraão? Não. Não. Olha em João agora, João capítulo 8. João 8, 38. Tudo isso aqui é o início. Vá anotando detalhe por detalhe, porque tudo vai ser como uma corrente, cada elo de uma corrente. Veja o verso 38. Eu falo do que vi junto de meu Pai, aqui é Jesus falando, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Olha o verso 39. Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Ou seja, eles se vangloriavam e diziam assim, ó, nós somos da descendência de Abraão, somos filhos, nós sabemos fazer toda a genealogia. Eles faziam isso, tanto é que Paulo, quando ele fala para Tito, ele diz assim, ó, não se envolva com questões loucas de contendas e genealogias vãs. Porque os judeus ficavam fazendo isso para provar, eu sou mais santo do que você, eu sou melhor do que você, eu vim da família de tal, de fulano, de beltrano, de ciclano. Genealogia vã, para dizer assim, ó, me respeite, amigão. Você sabe de que família eu sou? Sou descendente de Abraão, da família de fulano. Aí Jesus fala assim, se você realmente fosse filho de Abraão, como você pretende ser, você faria as obras de Abraão. Você não é filho de Abraão. Vocês entendem aqui? Você veja que nós estamos já desde o início vendo os primeiros conceitos, a gente já consegue ver Jesus trazendo a mesma coisa. A gente vai ver tudo isso nos evangelhos. Então veja, ser filho de Abraão não significa que a genealogia vai ter peso em alguma coisa. Porque Gálatas 3,7 diz o quê? Quem são os filhos de Abraão? Os que são da... E aqui você vê Jesus falando a mesma coisa. Agora continue para o verso 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Quando Jesus disse assim, olha, vocês não são filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Porque os filhos de Abraão são os filhos da fé. Aí eles entenderam. Eles entenderam o que Jesus disse, mas feriu o ego. E quando fere o ego, meu amigo, você pode ser religioso o que for. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai agir exatamente como esses homens agiram no passado que a gente viu ontem. E olha o que eles disseram para Jesus. Eles disseram assim, ó. Então a gente não é filho de Abraão, não? A gente não é filho de fornicação. Vocês acham que eles estavam fazendo referência a quê? A Maria. O Espírito de Profecia fala isso no Desejar de Todas as Nações. Que quando eles disseram isso aqui, eles estavam dizendo o seguinte, pelo menos a gente não nasceu de fornicação, né? Eles estavam dizendo assim, ó, sua mãe, preste atenção, falando de, às vezes a pessoa fala uma coisa que você não gostou, você vai e difama a pessoa pelas costas. Agora imagine você estar na frente de um grupo de vários religiosos e as pessoas dizem que sua mãe é uma fornicadora. Imagine. Foi isso que aconteceu com Jesus. A gente se melindra muitas vezes com tanta coisa simples. E eles disseram, você está dizendo que a gente não tem pai, pelo menos a gente sabe quem é o nosso pai. E você? Sua mãe apareceu do nada grávida e disse que era o Espírito Santo. Ninguém nunca fez isso, agora sua mãe aparece e fala isso. Tá certo, a gente vai acreditar muito. Pare para pensar, queridos. Quando Deus fez a obra na vida de Maria, Maria carregou isso até a morte, queridos. Esse peso de ser considerada uma mulher enganadora. Uma mulher adúltera.
Porque pare para pensar, muitas vezes a gente lê as escrituras e a gente não para pensar no que as pessoas realmente passaram. Porque como a gente já sabe o final das histórias, a gente meio que já fica, nossa, que coisa linda, o presépio, né? Jesus nascendo ali, José. Pare para pensar, se você não soubesse do final da história e você fosse vizinho de Maria e você fica sabendo que Maria apareceu grávida, nem tinha casado com José. Você olha Maria grávida e Maria fala assim, não, eu recebi a visita do Espírito Santo e eu estou grávida. Peraí, Maria. Que negócio é esse, Maria? Ninguém nunca fez isso, você agora vem com essa, Maria? Que negócio é esse? E por que você acha que José quis se separar de Maria na calada da noite para ninguém saber? Você acha que José não ficava ouvindo a difamação que faziam com Maria aí por tudo que é lugar? José indo para a sinagoga, todo mundo olhando para eles dois. Rapaz, José... Rapaz, não... Duas coisas que as pessoas faziam. Primeiro, ou Maria fornicou, ou José não aguentou e teve relação com ela antes. Então, você acha que alguém na sinagoga olhava para eles dois e falava assim, nossa, que obra de Deus na vida deles. Que coisa linda. Você acha? Tanto é que quando Jesus nasceu, quantos dos vizinhos de José e Maria, quantos da sinagoga de José e Maria, quantos da região de sinagoga, de tudo de onde eles moravam, quantos estavam lá para presenciar o Salvador? Ninguém. Ninguém. 9 meses carregando o Salvador do mundo ali, ela disse, gente, foi o Espírito Santo. Gente, foi isso. Foi o povo. Que nada, Maria. Para o que vai contar nesse negócio aí, Maria? Para com isso. A gente lê essas coisas e fica pensando assim, nossa, que história linda. Nossa, que privilégio ser a mãe de Salvador, como eu queria. Será que você realmente queria? Então Jesus aqui, adulto, e ele fala, vocês não são filhos de Abraão. Ele diz, pelo menos a gente não é filho de fornicador, né? Pelo menos a gente não nasceu de pular a cerca. O Espírito Profecia fala que é isso que eles estavam... Quando eles falaram essa frase aqui, era isso que eles estavam dizendo para Jesus. E Jesus entendeu isso. Tanto é que quando Jesus ouviu isso, ela disse, quando Jesus ouviu essa difamação na frente dele, falando da mãe dele, diante de todo mundo, ela fala assim, ó, ele se calou. E fez com que aquilo entrasse por um lado e saísse do outro, em outras palavras. Ela disse que ele não deu margem àquelas palavras. Porque ele bem sabia o que eles queriam fazer. Então, quando nós vemos isso, veja que, por que eles se estressaram com Jesus a ponto de dizer isso? Porque Jesus disse, vocês não entendem. Vocês não entendem o concerto com Abraão. Vocês estão fora do concerto de Abraão. Vocês não fazem parte do concerto. Mas eles achavam que faziam, porque na cabeça deles, eu entendo todos os conceitos, eu entendo tudo. Jesus disse, você não entende nada. Você está fora de tudo completamente. E aí feriu o ego, e eles foram lá e fizeram o que fizeram com Jesus. Então veja, queridos, essa é a primeira coisa. Então, primeiro ponto, quem são os filhos de Abraão? Já vai colocando na mente, Gálatas 3,7. Os que são da fé são filhos de Abraão. Então não importa. Poderia ser o príncipe de Israel, da melhor tribo de toda a genealogia possível. Se não faz parte daqueles que creem em Cristo, ele é descendência de Abraão? Primeiro ponto. Ok. Agora vamos para Efésios capítulo 2. Tudo isso aqui, queridos, é a introdução dos conceitos que são principais para nós. Vamos ver agora Efésios capítulo 2. Efésios 2, versos 11 e 12. Vamos pegar um detalhe aqui. Primeira coisa aqui nesses versos, olha. Lembrai-vos que em outro tempo erais o quê? Gentios onde? Então preste atenção na palavra que ele está usando aqui, ó. Erais gentios na carne e chamados de incircuncisão pelos que, o quê? Na carne se chamam circuncisão. Feita pela mão de quem? Dos homens. Preste atenção que ele está dizendo sempre assim, ó. Na carne, na carne, na carne. Ok? E ele continua, verso agora 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja que um dos pontos que essas pessoas estavam, elas eram estranhas ao quê? Aos pactos.
Será que a gente é estranho aos pactos da promessa? Será que a gente entende os pactos da promessa? Porque o que ele está dizendo aqui é, vocês antes estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos aos concertos da promessa. Ou seja, vocês não entendiam, vocês não faziam parte desses concertos. Quando a gente lê isso, a gente pensa, porque nós somos gentios, ou seja, nós somos não judeus, queridos. É aqui que está o ponto que nós vamos precisar ampliar aqui agora, desde o início, desde a primeira palestra aqui. Nós precisamos entender isso. Quem são os filhos de Abraão? Os da fé. Então nós já vimos que os judeus que tinham a genealogia, não importa de quem ele veio, se ele não estivesse em Cristo, não tivesse a fé, ele não era descendência de Abraão. Mas os judeus, eles são... Quem são os judeus? Na perspectiva de Deus. Existem várias perspectivas de um judeu, mas vamos pensar do que Deus chama de judeu. Ok? Primeiro, os judeus são descendentes de Abraão, sim ou não? São. Mas os verdadeiros descendentes de Abraão são os que são da fé. Então, o verdadeiro judeu, ele tem que ser o quê? Primeiramente, ele deve ser o quê? Descendência de Abraão. Então, já se pressupõe que é uma pessoa que é da fé. Então, o judeu, veja que essas pessoas aqui que eram chamadas de gentios, eles eram separados da comunidade de Israel. Mas Israel não é descendência de Abraão? Sim. Então, um gentio é alguém... Quais são as características do gentio? O que é que a gente pode olhar aqui? Vamos pegar aqui algumas características dos gentios. Quais são as características dos gentios segundo Efésios 2 aqui? Eles eram o quê? Incircuncisos. Naquele tempo, estavas o quê? Sem... Qual é a condição de um gentio? Ele está sem... Então, primeiro ponto. Sem Cristo. O que mais? Separado da comunidade de Israel. O que mais? Estranho aos pactos da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí eu lhe pergunto, aqueles judeus em João 8 que Jesus estava defrontando com eles, eles cumprem tudo que está escrito aqui? Diante de Deus, aqueles homens que Jesus disse, vocês não são descendência de Abraão, eles estavam sem Cristo? Por não ser descendência de Abraão, eles estavam separados da comunidade de Israel? Estavam. Eles eram estranhos aos pactos da promessa? Sim. Eles tinham esperança? Não, porque eles não acreditavam no verdadeiro Messias. Tinham Deus dentro de si? Deus habitava neles? Não, sem Deus no mundo. Então, diante de Deus, embora aquele homem nascesse na comunidade judaica de forma nacional, embora ele fosse uma genealogia toda gigantesca, diante de Deus, ele era considerado um judeu ou um gentio? Um gentio. Você entendeu a perspectiva divina do que é um judeu e do que é um gentio? Vamos ver agora quando o próprio Jesus olha para um homem e ele vai mostrar que aquele homem era um verdadeiro judeu. Veja João capítulo 1. Veja que tudo que a gente está falando aqui, em Gálatas, em Efésios, a gente vai ver que o próprio Jesus já introduzia esses conceitos no Evangelho. Veja só. João 1, verso 47. Diz assim, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui o quê? Quando ele disse que ele era um verdadeiro israelita, qual foi a característica do verdadeiro israelita que Jesus disse no final? Em quem não há? O que significa isso, não há dolo? Irrepreensível. Uma pessoa que tem comunhão. Uma pessoa de Deus. Jesus disse, esse é um verdadeiro israelita. Porque um homem que se dizia israelita, mas andava contrário a Cristo, não tinha comunhão com Deus, embora professasse o que for, era um verdadeiro israelita? Não. E aqui Jesus disse, Natanael é um verdadeiro israelita porque nele não há dolo. Ele não é um homem que vive em pecado. Ele não é um homem que guarda rancor. Ele não é um homem que, enfim, né? Comete as maiores coisas, que mata, que rouba, que faz tudo. Não, ele não faz isso. Ele é um verdadeiro israelita. Então, quando nós olhamos para a perspectiva de Deus sobre o que é um gentio e o que é um judeu, embora você nasça em qualquer lugar da terra, diante de Deus você só é um judeu se você é da fé. E se você é verdadeiramente da fé, olha o que Jesus disse,
se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. O que isso significa? Creu Abraão em Deus, isso lhe foi o quê? Imputado por justiça. Quando ele creu, a fé que ele teve, a justiça que ele recebeu, fez com que ele começasse a viver segundo a vontade de Deus, as obras de Abraão. Então Jesus disse, como é que você tem fé em Abraão se você não faz as obras de Abraão? Porque a fé que Abraão teve levou Abraão a fazer aquilo. Então veja, todos entenderam agora, diante de Deus, quem é um judeu e quem é um gentil? Deu para entender isso aqui? Por isso que no verso 11 ele fala assim, ó, lembrai-vos que de outro tempo eres gentios onde? Na carne. Então existe uma diferença aqui. Existe a forma como Deus enxerga, existe a forma como nós enxergamos. Muitas vezes a gente coloca judeus e gentios somente assim, ó. Se você nasceu dentro de Israel, você é judeu. Se você não nasceu dentro de Israel, você é gentil, como uma questão de nacionalidade. Sim, essa questão de nacionalidade existe também, essa diferenciação. Mas quando Deus fala de um judeu e de um gentil, ele está indo mais além do que a questão nacional. Por que nós falamos sobre essa diferenciação? E por que é importante a gente entender isso? Vamos ler aqui, eu vou ler junto com vocês. Ó. Olha o que ele diz aqui no livro Conceito Eterno. Ele diz assim, ó, uma ideia que prevalece de modo bastante extensivo é a de que Deus tem um concerto com os judeus e outro para os gentios. Por que é importante? A gente vai devagarzinho. Porque, assim, de início talvez não vai ficar claro onde tudo vai se encaixar. Mas se você for anotando direitinho, passo a passo, você vai perceber que, no final das contas, tudo o que acontece no mundo cristão hoje vai ficar saltando aos seus olhos. Você vai perceber, de fato, o contraste entre a verdadeira mensagem dos concertos e essa mensagem que é ventilada no mundo evangélico em geral toda. Olha só. Ele diz, uma ideia que prevalece de modo bastante extensivo é a de que Deus tem um concerto com os judeus e outro para os gentios, de que houve um tempo em que o concerto com os judeus excluía inteiramente os gentios, mas que agora um novo concerto foi estabelecido e diz respeito especialmente, se não com exclusividade, aos gentios. Em síntese, que os judeus estão ou estavam sob o velho concerto e os gentios sob o novo. Que essa noção é um grande erro, pode se ver facilmente nessa passagem que a gente leu aqui. Olha só. Como é que os cristãos em geral entendem os concertos? Se você for conversar com não importa a denominação, até mesmo com um adventista muitas vezes, por desconhecermos a mensagem de 88. Quando a gente vai perguntar assim, olha, como é que Deus lidou com a humanidade? Como é que Deus quis ensinar para a humanidade a sua salvação? Como é que a gente normalmente explica para as pessoas? Olha, primeiro veio o antigo concerto, Deus fez o concerto com os judeus, e aí Deus, chamou os judeus, separou os judeus, colocou eles sob um concerto, deixou os gentios de fora e fez aquele concerto ali e disse, olha, vocês são meu povo peculiar, eu amo muito vocês, e é como se Deus falasse assim, ó, eu amo vocês, os de fora é tudo pecador. Muitas vezes essa é a visão que se tem, que Deus fez um concerto com os judeus e disse, olha, eu separei vocês, vocês são um povo especial, vocês são isso, vocês são aquilo, e os outros são gentios. São os de fora, são aqueles que são inimigos de Deus. E aí, naturalmente, a gente já pensa, então realmente é por isso que Deus mandava matar aquelas nações de fora. Deus dizia, eu quero botar vocês naquela terra, dizima todo mundo lá, não quero nem saber, eles não são meu povo, vocês são meu povo. E a gente não consegue muitas vezes entender como é que Deus nunca muda se o Deus do Antigo Testamento não parece o Deus do Novo. Não é? E a gente vem, aí começa aquelas perguntas, mas por que Deus mandou matar? E no Novo Testamento Jesus diz mandar amar os inimigos. Será que Jesus é melhor do que Deus? Jesus é mais bonzinho do que o Pai? Por que a gente se faz essas perguntas e começa a criar várias perguntas na mente? Porque a gente desconhece, de fato, o que Deus sempre mostrou desde o início. Por isso que eu disse, quando a gente começar a ver as histórias, até a história de Moisés que a gente vai tratar aqui, você vai ver de uma perspectiva que a gente nunca ouviu muitas vezes. Por quê? Por isso que a gente falou da história desse livro. Por isso que a irmã a gente disse, vem para a Austrália, Wagner, vem para a Austrália porque a gente quer conversar com você, porque é a melhor revista que o nosso povo já produziu. Porque tem detalhes aqui, queridos, que você vai perceber que o mundo cristão precisa ouvir isso, porque a ideia que eles têm é completamente... Deus tem a ideia dele no Ocidente e o povo está no Oriente. E Deus está chamando nós que estamos aqui a compreender essas coisas e levar.
Então, por isso que ele diz, ó, a ideia que prevalece no mundo cristão em geral é essa. Tanto é que a partir dessa ideia errada dos concertos, veio a outra ideia que hoje existe no mundo evangélico em geral. Qual é a ideia evangélica em geral? Essa que todo mundo fala hoje, que é o quê? Até Jesus, mais ou menos, a gente vivia no tempo da lei. Agora que Jesus morreu e ressuscitou, a gente vive no tempo da... E aí as pessoas dizem, não, meu irmão, isso era pro tempo da lei. Qual é a ideia mais prevalecente de que por que a gente não precisa guardar o sábado? Porque o sábado fazia parte da lei e o tempo da lei passou. Jesus estabeleceu agora uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. Então esse negócio de guardar sábado, reforma de saúde, não pode comer isso, não pode comer aquilo, isso é tudo heresia de adventista. Por quê? Qual é a raiz de todo esse problema? A falta de entendimento dos concertos de Deus. Por isso que existem diversas pessoas que se dizem cristãs, mas a Bíblia diz que são estranhas aos pactos da promessa. Elas não entendem. E por serem estranhas aos pactos da promessa, elas não têm esperança e vivem sem Deus no mundo. Por que muitas pessoas, mesmo sendo da igreja, vivem de uma forma que, como se Deus nem existisse? A volta de Jesus vai demorar muito tempo ainda. Por quê? Porque elas são estranhas aos pactos da promessa. Então, primeiro ponto. Essa ideia que prevalece de que Deus teve um concerto com os gentios e teve outro com... Deus teve um concerto com os judeus e teve outros com os gentios, essa ideia não é correta. Deus nunca tensionou fazer um concerto com um povo e depois dizer, agora eu mudei, agora eu vou fazer com esse povo. E aí, no primeiro, ele excluía praticamente todos os gentios. No segundo, agora parece que ele exclui todos os judeus. É como se fosse assim, ó, se eu escolher esse povo, eu não quero esse. Deus fica de briguinha, gente? Atos capítulo 10 diz que Deus não faz o quê? Deus não faz acepção de pessoas. Como é que ele vai pegar um pacto e dizer assim, ó, meu pacto está com vocês agora. Mas agora meu pacto está com vocês. Faz sentido isso? Não faz sentido, porque Deus não é assim. Então, por isso que nós começamos aqui essa primeira palestra com o passo a passo do zero. Quem são os filhos de Abraão? Porque se você entende que os filhos de Abraão são da descendência da carne, aí sim você vai entender. Então, realmente, por exemplo, na época da escola, eu lembro de uma amiga minha, a gente estava na escola e a gente fazia os cultos, né? Eram pessoas de várias denominações diferentes, e aí cada culto era uma pessoa que trazia a mensagem. E aí uma vez eu trouxe uma mensagem falando sobre o santuário e tudo, e eu me lembro que uma vez uma dessas pessoas que participava, que era uma amiga minha da escola, ela falou para mim assim, ela disse assim, nossa, como eu queria fazer parte do povo judeu. Aí eu perguntei por quê? Ela falou assim, porque eu sinto que Deus ama mais aquele povo. Porque se você olhar a Bíblia, você vê a história de Davi, você vê a história de Salomão, você vê a história de fulano. Tudo bem que a gente pode viver essas coisas, mas eles são um povo escolhido. Então, por mais que a gente seja gentil, mas é como se fosse assim. Aí vem aquela ideia que Romanos fala assim, vocês foram enxertados. Tipo, a gente é enxertado, a gente não é o galho principal. Então ela falou assim, eu queria muito fazer parte, porque eu creio que talvez se eu fizesse parte, eu ia viver mais coisas com Deus. Ou seja, qual é a ideia? Que os descendentes de Abraão são da carne. Por isso que, olha o que ele começa o verso 11. Vamos ler novamente aqui, Efésios 2, verso 11. Ele diz assim, ó, lembrai-vos de que em outro tempo vocês eram chamados gentios na carne. Veja que ele mostra claramente que a divisão feita entre judeu e gentio era feita onde? Na carne. Porque os judeus, eles faziam isso. Não, você não nasceu entre nós, sai daqui. Tanto é que no templo tinha a divisão, né? Pátio dos gentios, pátio de não sei quem, pátio de não sei quem. Foi Deus que mandou fazer isso? Então veja, tudo que era feito, essas divisões, e a gente vai ver por que houve essas divisões, a gente vai ver tudo isso, queridos, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa campal. Nós vamos ver por que essa divisão, de onde eles tiraram essa ideia de que Deus queria eles de forma exclusiva, ó, vocês são meus filhinhos, e todo mundo que vocês tiverem que usar a terra, eu quero que vocês matem todo mundo, porque eu só quero vocês aqui, eu amo só vocês. Eles criaram essa ideia, e aí eles começaram a levantar muros. Tanto é que na época de Jeremias você vê, chegava o sábado, o que é que o judeu fazia? Rapaz, chegou o sábado, meu irmão, não deu tempo de eu me preparar, não deu tempo de eu fazer as coisas antes do sábado, precisava comprar um negócio, ó. Peraí, deixa eu ir lá. Aí o que é que acontecia na época de Jeremias? Deus falou o quê? Fecha os portões de Jerusalém. Rapaz, fecharam o portão de Jerusalém, não tem como sair no sábado para fazer compra. Tudo bem, vamos fazer o seguinte, o que é que eles faziam? Vocês lembram o que é que eles faziam?
ia lá na porta de Jerusalém, conversar com um gentio que estava passando, ei, rapaz, compra um negócio para mim ali rapidinho. Porque na cabeça dele, você é gentil, você está perdido, não tem problema nenhum, você já está perdido do mesmo jeito. Quem não pode comprar sou eu, que sou judeu. Mas você é gentil, não tem problema nenhum você ir lá no sábado para mim, você está perdido. Vai lá, compra ali para mim um negocinho rapidinho no mercado. Ei, rapaz, obrigado. Estou guardando meu sábado. Sou judeu. Eles faziam isso. Porque a ideia deles, todo mundo lá fora está tudo perdido. Tanto é que eles consideravam eles de cães. Você vê em Mateus 15, né? Exatamente. Não, peraí que vai começar a festa aqui, a gente vai comemorar tal coisa, a gente não pode matar Jesus. Mata vocês aí, vocês já estão tudo perdidos mesmo. A gente que não quer sujar nosso sangue. A gente tem que manter a pureza para as festas religiosas. Percebe, queridos, como isso impacta a visão dos conceitos, impacta tudo? Vocês estão começando a perceber agora? Impacta tudo, tudo, tudo. Porque um erro do entendimento dos conceitos fez com que toda a nação judaica rejeitasse Cristo. Surreal isso. Então, continuando aqui, vamos ler juntos então. Você já anotou aí alguns pontos. E agora nós vamos ver aqui Gálatas capítulo 4 agora. Volta para Gálatas agora, a gente vai passar para o capítulo 4. E hoje essa mensagem é como se fosse a introdução aos conceitos. A gente começou a ver conceitos que vão abrir o nosso entendimento sobre o que são as alianças de fato. Vamos ver aqui então o nosso livro aqui de Gálatas, agora no capítulo 4. Veja, Gálatas 4, verso 1. Diz assim, ó: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha só, trazendo de volta aquela visão inicial. Anote isso aqui agora porque é importante também. Dentro da visão de que os concertos eram um concerto com os judeus e outro com os gentios, quando as pessoas leem Gálatas 4, elas dizem assim, ó, olha só, eu vou falar o argumento dos evangélicos e o argumento dos adventistas, hoje em geral. Por que eu digo dos adventistas? Porque vocês lembram que a gente viu ontem que a mensagem de 88, a mensagem dos concertos, ela não foi bem aceita pelos líderes? Lembra que a gente viu isso ontem? E que os líderes, mesmo Ellen White falando, a mensagem é essa, a visão de Wagner está correta. Mesmo assim, eles continuaram produzindo livros contrários a que era apresentado no Conceito Eterno, vocês lembram disso? Só que até hoje, em 2024, isso continua acontecendo, queridos. E eu vou mostrar para vocês isso de forma clara. Eu vou mostrar o que um evangélico fala e o que um adventista responde, segundo essa visão que Deus tinha um conceito com os judeus e outro conceito com os gentios. Olha só, aqui em Gálatas 4, olha o verso 1 e 2. Digo, pois, que em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir quem? Os que estavam debaixo da lei. Qual é o argumento do mundo cristão em geral? Ora, nós éramos escravos, nós estávamos em servidão, e Jesus Cristo, quando veio à plenitude dos tempos, Deus enviou o Filho dele para remir quem estava debaixo da lei. Ou seja, todos que seguiam os 10 mandamentos, e aí então Jesus Cristo veio, morreu na cruz, pagou nossos pecados, e nós não estamos mais debaixo da lei. Não precisa guardar o sábado. É ou não é esse o argumento do mundo cristão em geral? Por outro lado, quando o adventista pega esse argumento para dar estudo bíblico ou vai explicar para a pessoa o que é que o adventista diz, não. Essa não é a lei moral, é a lei cerimonial. E parece que está tudo resolvido. É assim ou não é assim? Mas sabe por que houve um grande chacoalhão ali?
uma grande... É chacoalhão que fala? Quando chacoalha assim? Por que aquilo mexeu com os líderes? Porque a controvérsia de Minneapolis foi porque os mensageiros trouxeram dizendo assim, olha, o que vocês estão dizendo que é só lei cerimonial, não é. É a lei moral também. Aí começou o quê? Como que isso aqui vai se referir à lei moral? Não tem como isso aqui ser a lei moral. Porque aí derruba todos os estudos bíblicos que a gente dá para o mundo evangélico. Como que isso aqui vai ser? Como é que a lei... Nós estamos debaixo de tutores e curadores. Como você vê aqui, ó, Gálatas 3:24, leia aí comigo, Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de tutor, ou de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Quando a gente vai dar um estudo bíblico, a gente pega esse verso e fala assim, ó, não, a lei que serve de tutor não é os 10 mandamentos, é a lei cerimonial, porque através do sistema de cerimônias, Deus foi ensinando ali o passo a passo, até Jesus vir, e ali era só sombra, agora Jesus trouxe a realidade. É assim que a gente fala muitas vezes. E aí começou a controvérsia, que o Wegner trouxe e falou assim, não, isso aqui está incluído a lei moral também. Aí os líderes, não, de forma nenhuma, como isso aqui vai ser lei moral? Aí eles foram para a profetisa. Essa parte da história eu não trouxe, porque senão os slides iam ficar enormes, né? Mas, quando eles foram para a profetisa, eles começaram a perguntar, vem cá, White, que negócio é esse? Que luz é essa que esses homens estão apresentando? Tá errado. Ellen White fez o quê? Quem já leu isso em Material de 88? O que é que ela fez, minha irmã? A senhora lembra? Exato. Isso aí foi mais à frente. Mas no início, ela ficou em silêncio. Ela não deu uma palavra. Ela falou assim, olha, vamos buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor, porque o Senhor vai revelar. Mas eles, em vez de buscar o Senhor, preferiram fazer o quê? O que a gente viu ontem. Detonar os mensageiros. Começar a falar mal. Aí, em Matéria 88, fala, né, que o anjo levou ela para os quartos e viu eles fazendo brincadeiras com o nome deles, né, levantando suspeitas e tal, para justamente acabar com a visão deles. E ela falou assim, não vou falar nada. Eu não vou falar nada, eu tenho o que para dizer? Vocês querem que eu tome posição? Aí eles disseram, se você não quer falar nada, é porque você está do lado de Wegner. Você é influenciada já para o Wegner, você já vai ser do lado dele. E ela disse, não, gente, eu ouvi o Wegner pregar pela primeira vez ali, e tudo que ele falou, meu coração ardeu. Mas nessa controvérsia de vocês, eu não tenho nada para dizer. Aí, anos depois, ela buscando o Senhor, Deus foi lá e mostrou. De fato, essa lei aqui são as duas. A lei moral e a lei cerimonial. Entende? Então, Deus mostrou para ela que essas leis aqui eram a lei moral e cerimonial. Só que o impacto disso na nossa teologia adventista, a gente vai ver em outra palestra. O que muda, né? Saber que aqui é lei moral, que é lei cerimonial. O que muda na minha justificação pela fé, no meu perdão, no perdão dos meus pecados? É isso que a gente vai ver mais à frente. Então, primeiro ponto. Quando a gente lê Gálatas 4, nós sabemos, obviamente, que isso aqui, ele não está dizendo que Jesus veio abolir a lei, correto? Esse é o primeiro ponto. O que ele está dizendo, então, aqui? Olha o verso 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Quando ele diz nesse verso 1 aqui, ó, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, quem era esse herdeiro que ainda era menino aqui? Algumas pessoas falaram Jesus. Quem tem outra ideia? Porque ele fala, em todo o tempo que o herdeiro é menino. A resposta está no capítulo 3, dê uma olhada aí. Verso 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Agora, a resposta para você saber quem é o herdeiro está no verso 29. Leia aí o verso 29. Quem pode ler para a gente o verso 29? Ponto. Então, anota isso aí na sua Bíblia, se puder. Quando o capítulo 4... Por que é importante entender isso, gente? Porque o capítulo 4 é só sobre os dois concertos. Só isso. Então, a gente vai ter que entrar nesse capítulo inteiro. Mas hoje a gente vai ficar só com o início dele. Então, o início a gente tem que entender, porque se a gente ler isso aqui e ficar especulando, quem é esse herdeiro? É Jesus? É eu? É fulano, Beltrano? Não, a gente tem que saber exatamente quem é, para a gente entender claramente o que o apóstolo está dizendo aqui. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino. Quem é o herdeiro segundo Gálatas 3:29? Se vós sois de Cristo, então vocês são o quê? Descendência e herdeiros. Todos aqueles que estão na promessa, todos aqueles que creem em Cristo, são chamados de quê? Herdeiros. Pronto. Aí ele vai começar o capítulo 4 dizendo o que agora? Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino,
em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Queridos, se a gente for entrar nisso aqui, nós poderíamos fazer uma palestra só sobre esse verso 1. Porque aqui está colocado uma condição terrível. Por quê? Eu vou fazer só alguns lances, né, algumas olhadas assim sobre esse verso 1. Veja só. Quando ele vai introduzir os concertos, ele diz o seguinte: em todo o tempo que o herdeiro, eu e você, somos meninos, em nada a gente difere de um servo. Como assim? Queridos, alguém aqui, que está acompanhando pela internet, alguém aqui se acha uma pessoa fraca na fé? Se alguém chegasse para você e dissesse assim, você é fraco na fé, você é muito fraco. Fulano fala uma coisa, você acredita. Fulano fala de uma coisa e diz assim, eu não acredito nisso não, você vai lá e aceita. Se uma pessoa chegasse para você e falasse assim, você é fraco na fé, como é que você reagiria? Você ficaria reflexivo? Ou você diria, não, fulano está falando besteira. Aí você pergunta, o que essa pergunta tem a ver com esse verso? Você vai ver tudo. Porque ele diz assim, ó, em todo o tempo que o herdeiro é menino, ele não difere em nada de um servo. Você já viu aquele verso que diz assim, ó, não sejam como crianças, levadas em roda por todo vento de doutrina. Crianças ou meninos é essa condição de imaturidade espiritual. É aquela condição em que você não tem firmeza naquilo que você acredita. E quando alguém chega e fala alguma coisa, você já começa a cambalear. Por isso que o Eventos Finais diz que todos aqueles que são leitores superficiais, o que vai acontecer com eles? Está escrito lá no livro. Depois lê que você vai ver o que vai acontecer. Então, se eu sou um leitor superficial, se eu sou um estudante da Bíblia superficial, alguém vai falar alguma coisa lá, e eu vou ficar assim, mas será mesmo? Mas e agora? Ai, não sei. Você vai ver qual vai ser o futuro dessas pessoas. Está lá em Eventos Finais. Então, por que ele disse que um menino, ou seja, alguém que é levado em roda por todo o vento de doutrina, e não só isso, nós vamos ver outras características dos meninos. Alguém que é imaturo espiritual não difere em nada de um servo. O que é um servo? Jesus diz aqui, ó, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Sabe o que isso significa aqui, queridos? Você, quando a gente fala assim, ó, você é de Cristo, todo mundo vai dizer o quê? Amém. Cristo trouxe tudo para você, todas as promessas são suas. Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Só que logo depois que ele diz que você é herdeiro, você diz assim, mas se você ainda é menino, você não tem diferença nenhuma de um servo. Sabe o que isso significa? Não tem diferença nenhuma você sendo adventista do sétimo dia e você sendo imaturo espiritual não só no conhecimento da palavra, mas em várias outras coisas. Se há uma imaturidade espiritual, em nada você difere de um servo, de um escravo do pecado. Não importa se você é adventista, mas se você tem problemas com pornografia, por exemplo, embora você professe ser cristão, Deus não vai fazer diferença nenhuma entre uma pessoa que está afundada na pornografia no mundo e porque você é adventista, Deus vai dizer assim, não, você realmente tem problema com pornografia, mas não, vou passar a mão sobre a sua cabeça. Não vai, querido. A diferença entre você e um servo do pecado não tem diferença nenhuma. Vocês conseguem compreender isso? Deus não vai passar a mão na cabeça de um adventista por ser adventista. Ele nunca passou a mão de um judeu nacional por ser um judeu nacional. Então ele diz assim, ó, em todo o tempo que o herdeiro, ou seja, aquele que crê em Cristo, aquele que é da descendência de Abraão, mas se ele comete pecados secretos, não tem diferença nenhuma diante de Deus. Aqui ele não está falando de relação de irmão com irmão. Porque vocês viram em Minneapolis que o que eles faziam? Olhava para o mensageiro, imputava pecados ao mensageiro e falava para os irmãos, aí levantava circunstâncias na cabeça dos irmãos, como a gente viu ontem que Haley fez. Isso aqui ele está falando da visão da ótica de Deus, não na ótica de irmão para irmão, porque a coisa mais fácil que a gente tem é encontrar pecado nos outros, não é? A coisa mais fácil que tem é olhar para o irmão e saber o pecado do irmão. E falar do pecado do irmão. A coisa mais fácil. Mas aqui ele está falando da ótica de Deus, não de irmão para irmão. Nossa parte com nossos irmãos é orar pelos nossos irmãos e zelar pela reputação dos nossos irmãos, é o que ele vai te falar. Não sair difamando e falando coisa. Então, quando ele está falando aqui, é que Deus, quando ele olha para o seu povo, aqueles que entram na promessa com Abraão, se eles vivem em pecado, eles não serão deixados assim, ô meu filho, tudo bem, eu vou guardar. Não.
Deus vai tratar com você exatamente como ele trataria com um ímpio que nunca ouviu Deus. Vocês entendem isso, queridos? Então, quando ele diz assim, ó, digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro é menino, ou seja, não tem maturidade espiritual, não tem vida com Deus, não tem comunhão, essa pessoa é um servo ainda do pecado, apesar de ter acreditado na promessa. Ela creu na promessa, ela acredita, mas ela não consegue viver uma vida cristã de fato. Ela vive caindo nos mesmos pecados de sempre. E o que é isso? Servidão, queridos. Nós precisamos ser libertos dessa escravidão. E é isso que a gente vai ver. Como que há essa libertação? Verso 1, ó. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ou seja, continua ainda pecando, mesmo crendo na promessa. Mas continua ainda numa vida de pecado. Ainda que seja o quê? Senhor de tudo. Tudo é vosso, não está escrito em 1 Coríntios? Tudo é vosso. Mas apesar de tudo ser vosso, ó, vou dar um exemplo. Ellen White fala que Deus pode enviar todos os anjos do céu. Ela fala que ele prefere tirar todos os anjos do céu, deixar o céu vazio, em vez de deixar você cair no pecado, quando você clama. Então, quando você clama, você tem o céu inteiro à sua disposição. Então ele diz, embora você seja senhor de tudo, até mesmo você pedir, os anjos são enviados, todos eles do céu. Mas se você é escravo, mesmo assim, os anjos podendo te ajudar, você continua ainda na escravidão. Perceberam o que está escrito aqui? É isso que ele está dizendo aqui em Gálatas 4, verso 1. Verso 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Ou seja, uma pessoa que vive nessa condição, embora seja cristã, embora professe algo, ela ainda precisa de tutores e curadores. O que é isso, tutores e curadores? O que precisa de tutores e curadores? Quem é o tutor? Será que isso é uma outra pessoa? Ei, meu irmão, eu vou lhe repreender aqui, ó. Vou ficar lhe repreendendo o tempo todo porque você anda assim, você é isso, você é aquilo. É isso que está dizendo aqui o verso? Não. Quem é o tutor, segundo a palavra? A lei. Olha só, Gálatas capítulo 3, vamos ler novamente. Gálatas capítulo 3, verso 24. Quem pode ler para a gente? De maneira que a lei nos serviu de aio, ou tutor, na minha tradução fala tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Como é que a lei serve de tutor? Sabe por quê, queridos? Quando nós estamos em transgressão aberta contra a lei de Deus, a lei, ela faz o que com a nossa consciência? A lei oprime. A lei começa a oprimir a sua mente. E você começa a sentir que você está perdido. O que é isso? É a lei servindo de tutor ali para você. Imagine o seguinte, sabe o que a lei faz? Eu achei fantástico essa ilustração que o Wagner traz. A lei, ela é como se fosse assim, você entra em uma sala, você já viu aquelas salas em filme que a parede começa a se mover? Não sei se vocês já viram isso. Em filmes que muitas vezes aparece que uma pessoa entra na sala, do nada quando ela olha para um lado e olha para o outro, a parede começa a se movimentar. Para chegar perto dela. Vocês nunca viram isso em algum filme, alguma coisa? Pois é. O Wagner fala que é como se a lei fosse a primeira tábua do lado esquerdo e a segunda tábua do lado direito. E ela começa, quando você começa a transgredir ela começa a se aproximar de você. E aí, quanto mais você transgride, ela começa a lhe apertar. E você começa a sentir o aperto, você começa a se sentir incomodado, porque você sabe que você está errado. Porque você sabe que você está odiando. Por exemplo, não matarás. Quando o não matarás vai chegando cada vez mais próximo de você, o Espírito Santo diz, você sabe que você guarda ódio no seu coração. E aquilo que você guarda, por mais que você não consiga vencer aquilo, você continua fazendo, porque você não consegue se desvencilhar daquilo por você mesmo, mas aquilo cada vez mais lhe oprime, enquanto você está suscetível à voz do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo sair, a lei pode lhe esmagar, você vai dizer, não quero saber, eu vou continuar fazendo. Então, enquanto você é suscetível à voz do Espírito Santo, a lei, ela é como se fosse assim, ó, a segunda tábua do lado direito e a primeira tábua do lado esquerdo. Aí as tábuas começam a fechar em cima de você. E ela começa a lhe apertar, ela começa a lhe oprimir. Aí você fala, como é que eu vou sair daqui? Aí a própria lei diz, só tem esse caminho. Cristo. Por isso que fala, serviu de tutor. Porque ela lhe oprime, ela vem como um aio, e ela começa a dizer, você está errado nisso, está errado naquilo, está errado naquilo. Só que ela começa a lhe apertar, e ela diz, só tem um caminho. Se você quiser deixar de ser assim, só tem um caminho. Mas enquanto você for menino, você vai continuar nessa. Enquanto você precisar cada vez mais se você não vai para a palavra de Deus, para deixar que ela lhe ensine, cada vez mais você vai passar
sempre pelos mesmos pecados. E é sempre aquela vida evolucionista. Eu peco, peço perdão, fico com a mente oprimida, a mente alivia. Aí peco de novo, minha mente fica oprimida, minha mente alivia, volto, peco de novo e fico sempre me perguntando: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? E isso é a condição de alguém chamado que está debaixo da lei. Então nós vamos estudar justamente esses pontos para que a gente possa compreender como se desvencilhar disso. Então veja só, o tempo determinado pelo Pai, que está no verso 2 aqui, a gente vai falar depois, ó, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Não vamos falar sobre isso agora, vamos falar sobre isso depois. Verso 3, assim também nós, quando éramos meninos, veja que a Bíblia é algo maravilhoso. Ó. A Bíblia já coloca assim, ó, quando você está em Cristo, quando você tem a fé verdadeira, como Natanael, a Bíblia diz, nós éramos. Isso aqui já é uma promessa. Nós éramos. Eu preciso me apoderar disso. Nós éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Outra característica dos meninos. Estão debaixo de quê? Dos primeiros rudimentos do mundo. O que são os primeiros rudimentos do mundo? Olha, queridos, que ele está falando aqui para pessoas que creem na promessa. Ele não está falando para... Ele está falando aqui para algum ímpio? Não. Ele está falando para pessoas que creem. Então ele diz, olha, quando éramos meninos, nós estávamos debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O que é os primeiros rudimentos do mundo, querido? 1 João capítulo 2, verso 15 e 16, diz o quê? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Os rudimentos do mundo, vamos abrir de forma clara aqui. Por exemplo, futebol. O futebol, a competição, não só o futebol de bola, mas competição, qualquer esporte competitivo, traz os rudimentos do mundo. Competição, sim ou não? Então ele está dizendo, quando nós não tínhamos a percepção espiritual, eu falei futebol, mas existem várias outras coisas. Quando nós não temos a percepção espiritual de que aquele espírito que é manifestado ali naqueles locais de briga, rivalidade, dissensão, divisão, de onde é que isso surgiu? Essas coisas surgiu aonde? No céu. Mas com quem? Quando foi que pela primeira vez o universo viu dois times, um de um lado, outro do outro? Um contra o outro. No céu. E um queria vencer e o outro queria vencer. Isso aconteceu no céu. E quem foi o originador desse espírito? Lúcifer. Então, qualquer atividade que entre competição para querer mostrar que eu sou melhor do que o outro, isso são rudimentos do mundo. E se eu ainda estou apegado a esse tipo de coisa, eu ainda estou debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Eu ainda sou menino. Embora seja senhor de tudo. Tudo é meu em Cristo Jesus. Mas eu ainda estou debaixo dos meus desejos carnais. Então, até no outro livro de Wegener, ele fala justamente isso. Que os meninos são aqueles que vivem ainda debaixo dos seus desejos carnais. Essa é a condição de menino. Veja, queridos, que antes de apresentar os concertos de forma bem prática, de forma ali mostrando o que ele fez com Abraão, ele mostra, ó, não adianta você saber se você continuar nessa situação espiritual. Vocês percebem isso? A introdução que ele faz ao capítulo? Não adianta você saber que Cristo te deu tudo se você vai viver como alguém que não tem nada. Um pregador antigo chamado Charles Spurgeon, ele conta uma história, que essa história nunca saiu da minha mente. E ele diz o seguinte, ele conta a história de uma mulher que ela era empregada de uma moça. Só que essa moça era muito rica, extremamente rica. Ela era muito rica. Só que ela, assim, não teve filhos. Pelo que eu lembro da história, acho que ela não teve filhos. E ela construiu um império, assim. Ela tinha muito dinheiro mesmo. E essa senhorinha que trabalhava para ela recebia, né, o valor mensal, só que ela era muito pobre mesmo. E ela vivia em condições precárias. Só que ela tinha uma relação de amizade com a moça que empregou ela. E o que aconteceu? Essa moça adoeceu, só que antes de adoecer, ela falou o seguinte, olha, eu quero lhe entregar um presente. Antes de ir para o hospital e morrer, porque essa mulher morreu. Só que antes de ir para o hospital, ela falou assim, olha, fulana,
eu quero lhe dar um presente. Eu quero deixar. E ela deu um quadro. Sabe, um quadro grande. E entregou de presente para essa senhorinha. Só que a senhorinha não sabia ler. Tinha coisas escritas no quadro. E a senhora falou, sério, para mim, que coisa linda e tal, muito obrigado. Ela pegou o quadro e levou para casa. E estendeu o quadro. Não lembro se foi na sala ou foi no quarto. Botou o quadro lá. E aquele quadro, ela ficou muito feliz. Olha, ela deixou isso aqui comigo. E ela guardou de recordação, porque a senhora acabou indo para o hospital e morreu. E aí essa moça, que era empregada dela, ela falou assim, gente, pelo menos ela deixou, né, uma coisa, porque elas gostavam muito uma da outra. Só que o que aconteceu? Ela não conseguiu mais outro emprego, ficou doente também, numa condição extremamente precária, não tinha gente para cuidar dela, e ela ficou vivendo uma vida assim, muito, muito, muito ruim. Não tinha pessoas para ajudá-la. Até que um dia, quando ela estava já perto da morte, a situação dela agravou. E ela não conseguiu se cuidar porque não tinha dinheiro para pagar o hospital. A situação dela agravou de tal forma que um rapaz veio visitá-la. E quando ele veio visitá-la, ele falou assim para ela, olha, eu vim aqui te ajudar e tudo. De repente ele bateu o olho no quadro. Quando ele bateu o olho no quadro, ele leu. Aí ele falou assim, peraí. Por que você tem esse quadro aqui? Por que você fez isso aqui de um quadro? E não era tão grande. Aí ele falou, por que você colocou isso como se fosse um quadro? Ela falou assim, mas porque foi a moça que eu trabalhava uma vez na casa dela, ela deixou esse quadro para mim. Aí ele falou assim, mas isso aqui não é um quadro. Isso aqui é um testamento. Aí ele leu para ela. E a mulher dizia assim, todos os meus bens, todas as minhas riquezas, todos os meus patrimônios, eu deixo para fulana. A empregada. E o rapaz falou para ela, você viveu sua vida inteira sendo herdeira de tudo aquilo que a mulher tinha muito patrimônio. Muito patrimônio. E ela disse assim, você viveu essa vida mesquinha sendo herdeira de tudo aquilo? Aí a mulher falou, não acredito. Só que ela acabou morrendo. Anos e anos se passaram. A mulher vivendo ali, doente, não tinha quem cuidar, não tinha como pagar as coisas, e toda a riqueza que a senhora lá, a moça deixou, era dela. Era toda dela. Tudo a mulher deixou, milhões. Tudo da mulher. Disse assim, como eu não tenho filhos, como ninguém foi tão amigo meu como você, é tudo seu. Só que ela não sabia ler. E não deu tempo da mulher falar com ela. Ela viveu anos e ela nunca soube. Quando eu soube, já era tarde demais. Se você parar para pensar, olha o que a Bíblia está dizendo. Embora você seja herdeiro, embora seja tudo seu, a justiça é sua, Cristo fez por você, é tudo seu. Mas você pode sim viver como um escravo. Não porque seja da vontade de Deus, porque Deus já lhe disse, é tudo seu, você está livre. Mas você pode continuar vivendo escravo das suas paixões e desejos. É essa a realidade que Gálatas 4 está dizendo. Então, queridos, nós precisamos compreender, precisamos que esses capítulos aqui não sejam como um quadro em nossa casa. É bonito, achei bonito. Aquela pregação que eu ouvi lá no acampal foi tão bonita. Achei tão interessante. Nós precisamos compreender para que isso deixe de ser um quadro na nossa vida e a gente passe a enxergar isso como uma realidade. E aí, olha só o verso 6. Gálatas 4, 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Agora olha o verso 7. Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Essa é a realidade. Você não é mais servo. Não precisa mais viver como um servo. Você não precisa mais viver segundo os ditames da sua própria consciência. Existe uma consciência mais elevada. Cristo. Existe uma liberdade que é muito melhor que a de Cristo. Porque o pecado, ele promete liberdade. Promete ou não promete? Promete. Viva as coisas do mundo, viva de acordo com o que você acha que é certo. Não,
A verdadeira liberdade é me submeter a Jesus Cristo. E aí ele diz, olha só, novamente o verso 7. Já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Jesus Cristo, quando ele fez esse concerto com Abraão, ele tornou Abraão livre naquele mesmo dia. Abraão era um pagão. Mas no dia que ele creu, naquele mesmo dia, Jesus disse, você é livre, Abraão. Você está livre. Você não é mais o mesmo Abraão. Tanto é que ele mudou o nome. Você não é mais a mesma pessoa, porque você acreditou na promessa. O que é que diz o Espírito Santo em caminho a Cristo? No simples ato de crer, Deus já gerou uma nova vida em seu coração. Então, se muitas vezes a gente não tem uma nova vida gerada em nós, será que a gente acreditou de verdade na palavra, na promessa? Então, veja que o concerto, e é justamente o que a gente vai falar na próxima palestra, o concerto ele é todo baseado na fé. E se eu não compreender a relação da minha fé com esses concertos, eu vou estar no meio de toda essa confusão que existe no meio cristão em relação às promessas de Deus. Tem muita coisa que a gente ainda vai ver ainda sobre o nosso entendimento adventista. Então, meus amados, olha só aqui o verso, vamos pular um pouquinho, no verso 8, 9 e 10. Porque aqui tem outro ponto da falta de entendimento do mundo cristão sobre os concertos. Olha o que acontece. Olha o verso 8. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Como é que uma pessoa que entende que o concerto antigo era da lei e o novo concerto é da graça, como é que ela entende esse verso? Ela entende que Paulo está repreendendo os Gálatas, dizendo, eu estou aqui o tempo todo pregando Cristo para vocês e vocês querem retroceder para o que vocês faziam antes? Vocês estão guardando dias, guardando meses, guardando anos, estão guardando sábado. Não é assim que se interpreta? Uma falta de entendimento dos concertos. A gente vai falar sobre isso depois. Continuando agora o verso 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. O que Paulo está dizendo? Olha, irmãos, eu preguei para vocês esse tempo todo aqui, mostrando a verdade. Estou mostrando para vocês a justiça de Cristo. Vocês não aceitam, é isso que ele está dizendo para os Gálatas. Eu estou o tempo todo pregando para vocês, dizendo, a mensagem é essa, o correto é esse, o negócio é esse aqui. E os Gálatas nem aí. Para Paulo. Aí Paulo diz assim, olha, sabe de uma coisa, vocês não estão fazendo mal a mim, não. Eu não estou chateado com vocês, não. Vocês estão fazendo isso contra Cristo. Por isso que ele diz no verso 12, ó, irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. Vocês não estão fazendo mal a mim, não. Vocês acham que eu estou aqui o tempo todo pregando para vocês essa mensagem, exortando, falando, a mensagem é essa, o correto é esse. Vocês estão fazendo o que estão fazendo, se debandando da mensagem, vocês acham que vocês estão fazendo contra mim? Não. Eu não tenho nada com isso. A mensagem é de Cristo. É isso que ele está falando para os Gálatas. E foi isso que o Espírito de Profecia estava mostrando. Lembra aquele texto que a gente leu ontem? Quando rejeitais essas mensagens, não estáis rejeitando os mensageiros, mas rejeitais Cristo. Quando a gente tem uma atitude como essa de desdém para com a mensagem, de desdém para com qualquer pessoa que Deus levanta, você está fazendo isso contra Cristo. Não é contra a pessoa, nem contra a mensagem. Então é isso que tem mantido o povo de Deus até hoje. Já era para Jesus ter voltado em 90, né? 1890. Então, continuando aqui, verso 13. Então ele disse, olha, vocês não estão fazendo contra mim, é contra Cristo. Verso 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em enfermidade da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Olha como Paulo evoca o início. Isso aqui é tremendo. Ele diz assim, olha, quando eu vim pregar pela primeira vez para vocês, eu tinha uma enfermidade até na carne. Qual era a enfermidade? Ele onde fala. Um problema na visão. Muitas pessoas ficam se perguntando, né? Qual era o espinho na carne de Paulo? Qual era o espinho na carne de Paulo? Ele onde fala. Problema na visão. Quando Jesus restaurou a visão dele, aí Ellen White fala, Jesus não tirou a cegueira completamente. Então Paulo continuou a obra dele e ele não enxergava as pessoas direito. Era como se fosse catarata. Ele vinha embaçado.
Tanto que, quando ele escrevia as epístolas, ele falava, né? Vede com grandes letras vos escrevo, porque ele tinha dificuldade para enxergar. Então ele diz, olha, no início, olha como ele evoca os sentimentos dos Gálatas. Ele diz assim, olha, quando eu cheguei para pregar para vocês, nem o fato de eu ser doente fez com que vocês rejeitassem minha mensagem. Agora hoje, vocês ouviram outras pessoas pregando outras coisas, vocês se voltam contra a mensagem que eu preguei contra mim. Percebe, queridos? Então, é isso que ele está dizendo. Agora veja só, verso 15. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e nos darias. É isso que ele está dizendo, olha, eu tinha doença nos olhos, mas no início, quando eu preguei para vocês, vocês receberam Cristo de uma forma tão maravilhosa que eu sabia que, se preciso fosse, vocês tirariam os olhos de vocês e me dariam para curar minha enfermidade. Hoje vocês não fariam isso. É isso que ele está dizendo para os Gálatas. Olha isso. Se você parar para analisar, isso é uma introdução para falar dos concertos, porque logo daqui a pouco ele começa. SAR, H, concerto isso, velho concerto, novo. Mas antes de entrar nos concertos, ele diz, olha, tem um problema aí. Eu tenho para falar para vocês sobre os concertos. Mas Satanás, antes de eu falar dos concertos, já criou uma situação contra mim. É isso que ele está fazendo aqui com os Gálatas. Antes de eu falar dos concertos, ele já criou toda uma situação para quando eu começar a falar sobre os concertos, vocês nem dêem trela. E aí ele diz assim, ó, verso 16. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eu sou inimigo de vocês porque eu falei a verdade? E aí, a partir daí, é quando a gente vai começar na próxima palestra. E é a partir daí que, quando chega no verso 20, depois que ele faz todo esse preâmbulo, aí ele diz, olha só, verso 19. Meus filhinhos, por quem de novo cito as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Aí começa agora o verso 22, ó. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Aí ele começa agora os 2 conceitos, que é o tema da nossa próxima palestra. Então deu para entender, nessa introdução, como que ser filho de Abraão e não ser filho de Abraão impacta na sua relação com Cristo? Porque quem é filho de Abraão é o que é da fé. Os Gálatas já estavam deixando de ser filhos de Abraão, porque chegaram outros apóstolos, pregaram diferente de Paulo, falaram mal de Paulo, o mesmo que fizeram com Jones e Wesley. É impressionante, Satanás nunca muda também a forma dele trabalhar. Ele vê que dá certo e ele continua fazendo o tempo todo. Aí os apóstolos chegaram, disseram, não, o que Paulo falou está errado, não é dessa forma, é assim, assim, assim. Aí eles descreram de Paulo, descreram da mensagem de Paulo, começaram até falar mal de Paulo, e aí Paulo diz, ó, o que eu tenho para falar para vocês é sobre os concertos. Mas olha, já vieram outros, pregaram diferente, vocês foram enfeitiçados pelo que os outros falaram, mas eu quero dizer para vocês não ouvem a lei não? Vocês nunca viram o que está escrito nos conceitos? Aí começa. Então, na nossa próxima palestra, nós vamos começar, a partir daqui, esses 2 conceitos. Nós hoje, nessa primeira introdução, nós vimos quem são os filhos de Abraão. Nós vimos o entendimento geral do cristianismo, do que são os conceitos. Nós ainda vamos detalhar isso também, né? Nós vimos que hoje, a maioria dos cristãos entendem que vivemos a dispensação da lei e agora vemos a dispensação da graça. Nós vimos também que nós podemos cometer um erro de achar que tudo que está escrito quando fala da lei é a lei cerimonial, e não é. E nós vimos que, da forma como eu enxergo os concertos, isso vai impactar a minha vida diária. Porque os judeus não entendiam os concertos, e quando Jesus mostrou a realidade dos concertos, eles foram lá e levantaram calúnias contra Jesus. Então veja, isso vai voltar a acontecer. Porque o Espírito de Profecia fala que no alto clamor, que nós já estamos no alto clamor, ela disse que quando nós pregarmos isso lá fora, ela disse que os elementos religiosos, maus e bons, serão despertados. Os judeus vão vir para o nosso lado, muitos deles, mas o mundo protestante vai se levantar com a mesma fúria que o catolicismo se levantou na Idade Média. Porque a gente vai estar apresentando a verdadeira visão dos conceitos. Então, que Deus possa nos ajudar a compreender tudo isso, a compreender os conceitos, para que nós possamos levar essas mensagens com poder e aqueles empecilhos que Ellen White fala que Satanás levantou no passado caiam todos por terra e que nós sejamos um povo unido para levar essa mensagem com poder, em nome de Jesus.